Oi, dando continuidade à Lei 13.964 de 2019, que instituiu o pacote anticrime, vamos dar continuidade às alterações trazidas na Lei de Execução Penal, agora especificamente no artigo 112 da ALEP, que fala sobre a progressão de regime. A progressão de regime consiste na transferência de um regime mais severo para um menos grave. Possui requisitos objetivos e subjetivos. O requisito subjetivo consiste no bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Esse requisito persiste. As mudanças significativas estão no requisito objetivo. Aliás, nos requisitos objetivos. Então, eu começo aqui falando como é que era anteriormente. Anteriormente, antes do pacote anticrime, era necessário que o apenado cumprisse 1/6 da pena para fazer jus à progressão de regime. Sendo que, em crimes hediondos, era necessário, se ele fosse primário, que cumprisse 2/5 da pena, se fosse primário, ou 3/5 se fosse reincidente. E no caso de mãe ou gestante que tenha sob sua responsabilidade uma criança ou um deficiente físico, desde que ela seja primária, tenha bons antecedentes, não tenha cometido crime contra a pessoa, com violência ou grave ameaça à pessoa, não tenha cometido crime contra a criança ou deficiente físico e não integre organização criminosa, ela cumpra 1/8 da pena, ela também faz jus à progressão de regime. Essa hipótese foi introduzida em 2018, ela continua, tá? Ela continua, mesmo com o pacote anticrime, não modificou isso, não. Então, vamos dar continuidade agora para as alterações do pacote anticrime dos requisitos objetivos, de acordo com cada hipótese específica, porque houve mudanças relacionadas a ser primário, reincidente, crime com grave ameaça, violência ou grave ameaça à pessoa, ou sem violência ou grave ameaça à pessoa, crime hediondo, crime de organização criminosa. Então, vamos ver um por um. O primeiro caso se trata do percentual de 16% para o apenado que tenha cometido crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ou seja, 16%. Nesse caso, não mudou em relação ao regime anterior, que previa 1/6. Correto? Estamos juntos? Vamos continuar. A segunda hipótese se refere ao apenado reincidente que tenha cometido um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, o percentual para a progressão é de 20%. Agora, tratando-se, lógico que nesse caso houve um aumento da pena, a lei aqui foi desfavorável para o réu, né? Houve um prejuízo, uma novatio legis impégios, então não retroage. Agora vamos para a terceira hipótese, de apenado primário que tenha cometido um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo ele primário. Requisito de 25% para a progressão. Um exemplo, assim, um roubo, uma extorsão, são exemplos de crime com violência e grave ameaça, né? Agora, se ele for reincidente, um crime com violência e grave ameaça à pessoa, se for reincidente, aí o percentual para progressão passa a ser 30%. Correto? Estamos juntos. Então, vamos lá. Agora, tratando-se de crimes hediondos,
tratando-se de crime hediondo, sendo o apenado primário, aqui o percentual sendo crime hediondo ou equiparado, tá? Sendo réu primário, o preso primário. Aqui o percentual passa a ser 50%. Sendo que esse percentual de 50% também é aplicado a líderes de organizações criminosas, comandantes, né, quem exerce liderança em organização criminosa, seja um ou mais, em organização criminosa voltada para a prática de crimes hediondos. Ou seja, o comandante de organização criminosa voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados, ele também passa a ter o requisito de 50% para fazer jus à progressão de regime. E também esse percentual de 50% é aplicado para apenados com o crime de milícia privada, previsto no artigo 288 do Código Penal. Agora, vamos falar sobre o reincidente em crime hediondo. Reincidente em crime hediondo ou equiparado. Passa a ter o percentual para progressão de 60%. Reincidente, sem resultado morte, em crime hediondo ou equiparado. Percentual, 60%. Agora, se o apenado é por crime hediondo ou equiparado e ele é reincidente, aí a regra é pior ainda. Agora é 70% para poder fazer jus à progressão. Vou fazer alguns comentários agora a respeito da progressão de regime previsto no artigo 112. O pacote anticrime, ele estabeleceu que, para haver a progressão, há necessidade que a decisão judicial seja fundamentada e deve-se ouvir o Ministério Público e a defesa. Correto? Correto aqui. Estamos juntos, né? O tráfico privilegiado deixou de ser crime hediondo para fins de progressão de regime. Aquele tráfico privilegiado previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Ou seja, o apenado vai cumprir os 16%, porque ele é primário, né? Então ele não é um crime com violência e grave ameaça, então ele vai incidir naquela primeira regra dos 16%. Agora, uma coisa importante, houve vedação expressa na lei para o livramento condicional dos condenados a crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, tanto o primário como o reincidente. E uma outra coisa importante também em relação à organização criminosa. Outra coisa que é importante. Quando o apenado ele tem uma condenação por organização criminosa ou atuação criminosa decorrente daquela organização criminosa, o pacote anticrime instituiu aqui uma mudança na lei das organizações criminosas. Porque aí, nesse caso, se tiver comprovadamente, se houver provas contundentes de que ele ainda possui vínculo com a associação, com a organização criminosa, ele não pode fazer jus à progressão de regime. Aí eu entendo haver uma inconstitucionalidade, porque
há uma violação ao princípio da individualização da pena. Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal em relação aos crimes, a vedação que havia na lei de crimes hediondos. Então, eu acredito que, vamos ver como é que será a posição do Supremo, né? Vai haver muitos debates, mas eu acredito que esse será o entendimento. Eu acredito que esse dispositivo instituído na lei de organização criminosa, que proíbe a progressão de regime do apenado que foi condenado por exercer, por praticar o crime de organização criminosa ou praticar um crime em decorrência da organização criminosa, essa vedação dele progredir, se houver provas fundadas de que ele ainda exerce, ainda está vinculado àquela organização criminosa, eu acredito que essa vedação da progressão, nessa hipótese, deva ser declarada inconstitucional. Correto até aqui? Pois bem, agora uma outra coisa muito importante, né, uma mudança muito importante dessa lei do pacote anticrime, aqui na LEP, consiste no caso em que o apenado ele comete falta grave durante o cumprimento da execução da pena. Nesse caso, ocorre interrupção para a progressão de regime. Aí ele vai cumprir o restante da pena, mas zera tudo, e ele passa a ter que cumprir o restante da pena para poder fazer jus à progressão do regime. Essa regra já estava expressa na jurisprudência. O STJ tem até uma súmula 534, nesse sentido. Então, por mais que seja discutido, há alguns doutrinadores que dizem que ser inconstitucional por violar o princípio da presunção de inocência, por acharem que deveria haver a condenação transitada e julgado em relação à falta grave para poder haver essa condição aqui expressa, né, de interrupção da progressão de regime pelo cometimento da falta grave. Pois é, então, visto isso, vamos falar um pouquinho sobre a competência para decidir acerca da progressão de regime. Pois então, tratando-se de presos que cumprem pena em estabelecimento estadual, independente do crime ser federal ou estadual, se ele cumpre pena no estabelecimento estadual, o juiz competente é o juiz da vara de execução penal estadual. Agora, se o apenado cumpre pena em penitenciária federal, mesmo que o crime seja estadual, a competência para decidir sobre a progressão do regime é do juiz federal. Correto? E outra coisa, em relação à progressão per saltum, ou progressão por salto, em regra ela é vedada. É vedado o apenado passar direto do regime fechado para o aberto. Em regra, ele tem que passar do fechado para o semiaberto, depois de preenchidas as condições objetivas e subjetivas. Havia aqui um problema na jurisprudência relacionado à falta de vagas. Então, quando havia falta de vagas, existe aí essa controvérsia, que quando há falta de vagas, o apenado teria direito a passar direto para o regime aberto, porque por não haver vaga no semiaberto. Mas o
o Supremo Tribunal Federal ele decidiu em um recurso extraordinário que, nesse caso, o apenado não deveria passar diretamente para o regime aberto. Deveria se incentivar para o próximo da lista que estivesse no regime semiaberto e para progredir para o regime aberto, deveria antecipar que esse condenado do regime semiaberto passasse logo para o aberto, para que o que fez jus à progressão para o regime semiaberto pudesse ficar no lugar, na vaga daquele que anteriormente estava no regime semiaberto. Ou seja, vou dar um exemplo simples. Ele conseguiu a progressão de regime do regime fechado para o semiaberto, mas não havia estabelecimento, não havia vaga para ele no regime semiaberto. Então, nesse caso, B, que está cumprindo pena em regime semiaberto, deve passar para o aberto, aí, consequentemente, A terá direito a passar para o aberto, para o semiaberto. E em caso de passagem de regime semiaberto para o regime aberto, o Supremo também decidiu que, ao invés de cumprir prisão domiciliar, o apenado deveria cumprir pena restritiva de direitos. Esse entendimento já está simulado, tem uma súmula vinculante, número 56 do STF. E a súmula vinculante diz exatamente isso, que o cumprimento da pena, no caso da inexistência de vagas, a progressão de regime deve ser feita de acordo com esse recurso extraordinário que eu vou até dizer aqui para vocês. Recurso extraordinário número... Vamos ver. Estou aqui procurando o número do recurso extraordinário, que deu origem à súmula vinculante número 56. RE 641-320 do Rio Grande do Sul. Então é isso, gente. Agora nós fechamos praticamente as alterações relativas à LEP, do pacote anticrime. Só falta falar sobre a saída temporária, que eu vou falar depois, vou gravar um vídeo para vocês, vou falar sobre isso, tá? Um beijo grande!